me chamo Ana e sou casada com o Elton há 12 anos. Moro em Porto Alegre e sou mãe da Maria Antônia, que tem 9 anos. A maternidade para mim foi uma coisa muito doida. Quando eu decidi ser mãe, foi uma manhã que eu acordei e disse, não, agora eu quero ser mãe. Nós éramos casados há 3 anos e eu me lembro que era no mês de novembro e eu decidi parar com o método que eu estava usando contraceptivo. Aí eu parei, e em dezembro foi o meu último ciclo e em janeiro eu já estava grávida. E eu lembro que em novembro eu disse assim, se eu não engravidar até o dia 25 de março, porque era 25 de novembro, eu não vou mais ter filho. E ainda coloquei nas mãos de Deus. Se realmente é para eu ser mãe, que seja agora. Esse é o recado assim que eu queria de Deus para mim. Se fosse para eu ser mãe, teria que ser naquele momento. Eu já tava com 30 anos, então, na minha cabeça, né, imagina, eu nem tava na metade da minha vida ainda, porque eu vou viver muito. Naquela época eu não tinha tempo para perder tempo. Era sempre tudo muito corrido. Eu queria as coisas sempre tudo para ontem. E isso foi uma das coisas que a maternidade me ensinou também, que tudo tem o seu tempo, cada coisa tem o seu tempo. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar, tem tempo de se preocupar, de se alegrar. Então, tem muitas coisas que eu aprendo com ela até hoje. E tem uma coisa muito específica que eu aprendi há pouco tempo. Ela já tá com 9 anos e eu aprendi isso agora. Foi no mês passado. Ela me disse assim, mãe, tu tem muita pressa. E tu diz que a semana termina na segunda. Que a semana começa na segunda. Mas a semana começa no domingo, mãe. Por isso que segunda é segunda. Porque é de segundo dia. Então, quando chega no domingo, tu tem que ficar feliz porque a tua semana tá começando e tu tá viva. E tu sempre tem pressa que as coisas aconteçam. Pode ser que para as pessoas isso não faça muito sentido, mas na hora, naquele momento que estava acontecendo, para mim fez muito. E foi o momento que eu percebi que realmente eu tenho que tirar o pé do acelerador e viver esse momento com ela. Porque eu trabalho num local onde há um preço a ser pago e não é financeiro. Nós temos que realmente nos doar onde a gente trabalha. Eu digo a gente, eu e todas as pessoas que trabalham comigo. E até mesmo a minha família. Porque tem um momento que eu tenho que estar dentro da empresa e não é das 8 às 18, às vezes é depois e eles estão em casa. E o meu marido está fazendo o meu papel em casa. E com excelência, porque tudo contribui, tudo colabora. E mesmo eu estando trabalhando dessa forma, que é um lugar que eu amo, eu tenho o tempo de ser mãe. Eu sou mãe 24 horas por dia, mas eu não estava sendo mãe nem 1 minuto por dia, porque eu estava com o pé no acelerador. Então, não foi a maternidade que me ensinou isso, foi a minha filha. Algo que ela fala e não é errado, não é uma palavra que existe na língua portuguesa, assim, mas é muito engraçado. Nós nos tapamos no inverno com cobertor, né? Nós nos cobrimos com cobertor. E desde muito pequenininha ela não fala eu vou me cobrir ou eu vou me tapar, eu vou me cobertar. Mãe, me traz a coberta pra eu me cobertar. Pai, tu tem que te cobertar. Mãe, tu já te cobertou. Ela conjuga o verbo cobertar em todos os tempos que tu precisar. É muito engraçado. E é uma coisa dela, uma particularidade dela. Se a gente fala pra ela que não existe essa palavra, e aí a resposta dela é, não existia? Porque agora existe. Ó, eu tô aprendendo verbos agora. Cobertar é uma ação de se tapar. Então, tipo, isso é uma coisa que... Ai, não é algo muito, nossa, que engraçado, mas é uma particularidade dela e que ela tem o entendimento de que não existe essa palavra, mas pra ela tá tudo certo, ela não tá nem aí. Tipo, ela se coberta todos os dias pra dormir e pronto. O que eu carregava muito comigo era a culpa. Culpa por qualquer coisa que eu fizesse de errado. Eu sempre carregava comigo culpa. Culpa por ter errado. E um exemplo disso é quando eu descobri que ela precisava usar óculos. Ela ficou 6 meses me dizendo que precisava levantar para ir no quadro. E como o quadro da escola é de vidro, eu achava que aquilo ali era porque tinha reflexo ou porque ela queria chamar atenção. E quando eu levei ela no oftalmo, o oftalmo disse assim, ó, quanto tempo ela tá dizendo que não enxerga e tu não trouxe ela? Óbvio que a intenção dele não foi me culpar. Mas naquele momento eu fiquei me culpando de quantas vezes ela me falou que ela não estava enxergando direito e eu não dei atenção.
Então, se eu pudesse dar um conselho pra alguém, é não ficar carregando essa culpa, porque eu sei o quanto isso me fez mal naquele momento. Eu não tô chorando agora de tristeza ou de culpa, mas do fato que quantas dores eu carreguei por estar carregando culpas que não são minhas. É minha primeira filha, talvez seja a minha única, e não existe um manual para ser mãe. A gente tem que aprender errando. Então, se eu puder realmente dar um conselho para uma mãe, é nunca carregue culpa por coisas que tenha feito errado.